96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Fique por dentro dos seus direitos. Sintonia Jurídica, o programa de debate sobre direitos fundamentais. Debates, informações e divulgações de eventos jurídicos. Sintonia Jurídica, toda terça, a partir das 6:30 da tarde, na FM Universitária 96,7. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e a todos que se interessam por gestão. Todas as quartas-feiras, às 18h30, aqui na FM Universitária 96,7. Você não pode perder. Apoio Cultural, Gestão e Mais, uma parceria de sucesso. Em Teresina, 11h31. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais Universitária Esportiva e ao meu lado a aniversariante do dia, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado é Manuele Madeira. No boletim vamos falar sobre o ATP 250 de Nice, as novidades do time da Unilever, da Seleção Brasileira de Basquete e como foram os times do Kaique Balduino e as seleções piauienses nas competições de handebol. No Bola na Rede vamos falar sobre as novidades do futebol brasileiro, quem chega e quem sai com o começo desse Brasileirão, além das últimas novidades no futebol internacional. Continua a sintonizar o que Universitária Esportiva está no ar. Vem aí o 29º Salão Internacional de Humor do Piauí, de 26 a 30 de junho, no Complexo Cultural da Praça Pedro II. Música, teatro, dança, literatura, poesia, cartoons, caricatura e charges do mundo todo, no coração de Teresina. Salão de Humor do Piauí. Venha se encher de cultura e se divertir. De 26 a 30 de junho, na Praça Pedro II. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Sem saber se Michael Schumacher continuará ocupando o cockpit de um de seus carros na próxima temporada, já que possui contrato até o final deste ano, a Mercedes visa um possível substituto para o heptacampeão mundial. Segundo o diretor executivo da escuderia alemão Nick Frey, Paul di Resta, que atualmente compete pela Force India, pode se tornar membro da equipe em 2013. Nessa temporada, o escocês de 26 anos ocupa a 12ª colocação no Mundial de Pilotos, somando 15 pontos. Seu principal resultado ocorreu no GP do Bahrein, quarta etapa desta temporada, onde terminou a disputa na 6ª posição. Antes de chegar à Fórmula 1, di Resta trabalhou com a Mercedes em outras oportunidades. Em 2006, o piloto foi campeão da F3 Euro Series com a escuderia alemã e em 2010 conquistou o título da DTM com a equipe. E Júnior Cigano chegou ao cinturão dos pesos pesados do UFC com uma campanha invicta no evento e um status de imbatível por sua impecável luta em pé e seus nocautes. No entanto, antes de chegar ao maior evento da atualidade, um rival o enfrentou 2 vezes e na segunda vez aplicou a única derrota da carreira do catarinense por finalização. Um revés que, segundo Joaquim Mamute Ferreira, parece ter ensinado uma grande lição a Cigano, principalmente às vésperas de encarar o preciso jogo de chão de Frank Mir no UFC 146 neste sábado. Forçar Cigano a melhorar seu jogo de chão e suas defesas de queda são um aprendizado que deverá ser usado com mais intensidade ainda neste sábado. Frank Mir é o maior finalizador da história dos pesados do UFC. De quebra, venceu desta maneira o mentor do campeão, Rodrigo Minotauro, em sua última luta em dezembro. E a Comissão Atlética de Nevada liberou o uso terapêutico de testosterona para Chael Sonnen na preparação para a revanche contra Anderson Silva, que acontece no UFC 148 em 7 de julho. O anúncio causou polêmica pelo fato de o lutador já ter sido pego no exame antidoping por ter apresentado níveis anormais de testosterona,
logo depois do primeiro combate contra Spider em agosto de 2010. Sonnen prestou depoimento ontem para explicar o caso do ano retrasado e teve aceito o argumento de que sofre de uma doença chamada hipogonadismo, condição em que o organismo não produz testosterona suficiente. O americano concordou em tomar de forma controlada 2 injeções autoaplicáveis de testosterona por semana para manter os níveis normais da substância. Assim, de acordo com o diretor executivo da comissão, Kate Kieser, o tratamento será interrompido vários dias antes da luta para que não haja risco da performance dele ser alterada. E na manhã seguinte, após enfrentar o brasileiro, Sonnen terá de ser submetido a um exame de sangue para confirmar se os níveis estão normais. E o brasileiro Tomás Bellucci, atual número 70 do mundo, fará sua estreia no ATP 250 de Nice, na França, hoje. O paulista entrou em quadra, na verdade, por volta das 10h30 para a sua primeira partida na chave principal depois de ter disputado o qualifier. O rival de Bellucci hoje foi o Donald Young, que atualmente ocupa a posição 50 do ranking na ATP. É a primeira vez que os dois se enfrentam. O paulista passou na chave qualificatória do evento que ocorreu no Saibro, no último final de semana. Ele venceu 3 jogos para conseguir a classificação. Os duelos foram contra o alemão Misha Zverev, o russo Andrei Kuznetsov e o espanhol Gerard Granollers por 6-2 e 6-1. Unilever anunciou ontem a contratação da levantadora campeã olímpica Fofão. Aos 42 anos, a atleta defenderá o time carioca na temporada 2012-2013 e voltará a trabalhar com o técnico Bernardinho após 11 anos. A levantadora, considerada uma das melhores da história, já esteve na equipe em 2003, quando o time ainda se chamava Rexona Hades e tinha sede na capital paranaense de Curitiba. Convocado para integrar o grupo que treina para defender a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano, o pivô Fabrício Melo oficializou seu pedido de dispensa junto à Confederação Brasileira de Basquete. De acordo com a assessoria de imprensa da entidade, o jogador alegou que pretende participar do draft da NBA. Conhecido como Fábio Melo nos Estados Unidos, o pivô de 2,16 metros defendia a Universidade de Syracuse no NCAA e foi o destaque defensivo da Conferência Big East da Forte Liga Universitária Norte-Americana. O treinador viu o jovem em ação e chegou a falar pessoalmente com ele em 2011, na cidade de Nova York, para avisar que estava sendo avaliado. Antes de Fabrício Melo, o armador Scott Machado, também convocado para o grupo que treina para o Sul-Americano, enviou o pedido de dispensa. Filho de brasileiros, o jogador que defende o Iona Gales da NCAA também citou sua participação no draft da NBA para pedir o desligamento da seleção. O elenco se apresentou no último domingo e ontem iniciou a série de exames médicos e testes físicos antes dos treinos. Após passar por uma cirurgia na boca, o ala pivô Augusto Lima, do Unicaja Málaga, da Espanha, passará por uma avaliação e pode ser cortado. Murilo Becker, do São José, Nezinho e Arthur, do Brasília, Rafael Mineiro, do Pinheiros, envolvido nos playoffs do Novo Basquete Brasil, se apresentaram mais tarde, assim como Rafael Luiz, do Lucento Alicante, da Espanha, ainda na disputa da Liga Espanhola. Com uma equipe alternativa, o Brasil disputa o Campeonato Sul-Americano entre os dias 18 e 22 de junho na Argentina. O torneio é classificatório para a Copa América de 2013, que por sua vez oferece vaga no Mundial de 2014, e a seleção integra o Grupo B ao lado de Uruguai, Paraguai e Bolívia. E várias pessoas que participaram do revezamento que vai levar a chama olímpica a quase todo o Reino Unido antes dos Jogos de Londres colocaram à venda na internet as tochas por preços que chegam a 185 mil euros, o equivalente a 479,6 mil reais, que informou nesta segunda-feira a agência Press Association. 3 tochas que foram colocadas para leilão no site eBay chegaram a receber lances de 185 mil euros e 70 mil libras, o equivalente a 224 mil reais. O jornal britânico The Guardian advertiu que esses leilões podem estar supervalorizados por falsos interessados. Cada um dos 8 mil carregadores da chama olímpica, que percorrerá 13 mil quilômetros por todos os cantos do Reino Unido até o dia 27 de julho, data da cerimônia de abertura dos Jogos, terá que desembolsar 199 libras, cerca de 639 reais, se quiser comprar a tocha com a qual correrá seu respectivo trecho de revezamento.
Pelo menos 2 dessas tochas colocadas a leilão são de pessoas que ainda não correram no revezamento. O percurso da chama olímpica no Reino Unido teve início no último sábado em Land's End, ponto mais a oeste do país. O velejador britânico Ben Aisley, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008, foi o primeiro a participar do revezamento. E o Brasil já sabe quem vai ser o primeiro adversário no Campeonato Mundial Juvenil Feminino de Handebol. O evento acontece entre 16 e 26 de agosto em Montenegro e o Brasil faz parte do grupo D, que tem ainda Noruega, Japão, Angola e Portugal. O Brasil se classificou com méritos para a competição, após vencer de forma invicta o Campeonato Pan-Americano da categoria no Chile há pouco mais de uma semana. E o Brasil também já conhece o seu adversário no Pan-Americano Masculino de Handebol. A disputa acontece entre 18 e 24 de junho em Buenos Aires e na primeira partida o Brasil enfrenta o México. A seleção brasileira vai em busca do tricampeonato e integra o grupo B, que além de Brasil e México conta também com Uruguai, República Dominicana e Paraguai. Na chave A estão Argentina, atual campeã, Chile, Groenlândia, Estados Unidos e Venezuela. A competição classifica os 3 primeiros para o Campeonato Mundial, que acontece em janeiro de 2013 na Espanha. E foram definidos também as chaves do Campeonato Mundial de Beach Handball, que acontece entre 8 e 12 de julho em Oman, na Ásia. Tanto no masculino quanto no feminino serão 12 equipes divididas em 2 grupos de 6 para a fase preliminar. No feminino, o Brasil caiu no grupo B, com Noruega, Hungria, Tailândia, Polônia e Singapura. No masculino, o Brasil está no grupo A, com Rússia, Croácia, Ucrânia, Omã, Marrocos e Austrália. A seleção masculina vai em busca do tricampeonato, já a seleção feminina briga pelo 2º título. E ontem, pelo Campeonato Brasileiro Júnior Masculino de Handebol, o time do Kaique Balduino perdeu por 35-19 para o Esporte Clube Pinheiros de São Paulo. Hoje eles enfrentam o Campus Universo do Rio de Janeiro às 13 horas. Para se classificar para a próxima fase, o time tem de vencer no mínimo 2 jogos. E na Copa Nordeste de Handebol, a seleção masculina do Piauí empatou em 19-19 com o Ceará. A seleção feminina também empatou. Elas jogaram contra a seleção de Alagoas e ficaram no 17-17. Hoje, a seleção masculina do Piauí joga com o Rio Grande do Norte às 19h40. Já a feminina enfrenta a Paraíba às 15h40. E agora você vai conferir uma matéria que a equipe do Universitária Esportiva fez ontem com a deputada federal Iracema Portela a respeito da pista olímpica, a possível pista olímpica de atletismo que pode vir para a Universidade Federal do Piauí. Esse ano, a deputada federal Iracema Portela divulgou em seu microblog uma parceria com o Ministério dos Esportes para a construção de uma pista de atletismo com dimensões oficiais na Universidade Federal do Piauí. Na tarde de ontem, nossa equipe entrevistou a deputada sobre o projeto. Eu resolvi ir lá no Ministério dos Esportes, falar com o ministro Aldo Rebelo, fazer a solicitação de uma pista de atletismo para ser implantada lá na Universidade Federal do Piauí. O ministro se mostrou muito solícito, né, ao meu pedido e pediu que fosse feito um projeto. A universidade fizesse um projeto para daí eu levar para o Ministério e lá eles fazerem a liberação do recurso. A respeito da construção da pista, ela explica as etapas para o início e realização do projeto. E eu entrei em contato, né, com o nosso reitor e fiz essa solicitação desse projeto o quanto antes. E lá na universidade está tendo a eleição, né, que vai acontecer nessa semana. Eu acredito que o mais rápido possível esse projeto vai estar sendo finalizado para que nós possamos levar ao Ministério dos Esportes e, enfim, né, ter uma pista de atletismo tão importante para os atletas aqui do nosso estado. Em 2009, o professor Reilan Nunes, coordenador do projeto Sementes do Brasil, chamou a atenção dos governantes para o atletismo no estado. E hoje, o Piauí possui nomes fortes do atletismo nacional, como a fundista Cruz Nonata e a velocista Fernanda Araújo. Ele já tem vários, né, atletas despontando pro Brasil afora, mundo afora, sem nenhum patrocínio praticamente, né, sem nenhum incentivo. Então eu acho que essa pista de atletismo aqui no nosso estado é fundamental, é de fundamental importância para que mais pessoas, né, possam praticar essa modalidade esportiva e se destacar lá fora do nosso país.
Aproveitando a entrevista, a deputada falou sobre novos projetos de incentivo ao esporte que devem ser desenvolvidos no estado. Eu até pedi que o Roberto Veloso, que está à frente da CEMEL, fizesse um projeto, esse projeto estivesse em diversos bairros da nossa capital. É um projeto que vai funcionar mais ou menos assim, é o esporte noturno, um esporte na parte que vai funcionar à noite, nos bairros de maior vulnerabilidade, para que a gente possa dar a essas crianças, dar a esses jovens uma oportunidade, né, deles praticarem o esporte e não irem para as drogas, não irem para o lado, né, o lado ruim. Rodrigo Carvalho para a Universitária Esportiva. E a eleição para a reitoria da Universidade Federal acontece amanhã. Só relembrando que esse projeto está dependendo única e exclusivamente dessa eleição. Então, de acordo com a deputada federal Iracema Portela, que gostaria de agradecer, muito obrigada pela solicitude de ter nos atendido e ter falado sobre o projeto que é tão importante para o esporte piauiense. Universidade Esportiva volta já. Teresina vai ferver com o maior festival de música piauiense, Teresina Rock, de 26 a 30 de junho no Centro de Artesanato Mestre Dezinho, na programação do Salão de Humor. 5 dias de show e 24 bandas, mostrando a diversidade da nossa música e as atrações nacionais. Maldita e Kiko Loureiro. Participe dessa festa, onde a música é uma verdadeira obra de arte. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Bola na rede. Depois de acertar a contratação de 4 reforços na última semana, Rafael Galhardo, David Braz, Everton Páscoa e Bill, o Santos agora estuda com calma os seus próximos passos. Devido aos altos valores envolvidos na negociação com o zagueiro Neto, destaque do Guarani no último Campeonato Paulista, o Santos resolveu desistir de avançar nas tratativas para chegar a um acordo pelo jogador. As conversas da diretoria santista com representantes do Bugre e do Defensor que iniciaram no meio à disputa do Paulistão. Por isso, o alvinegro praiano sinalizou que a transação só iria adiante após o término da competição estadual. Os termos salariais, o Santos já possuía um acordo com Neto, porém o Guarani pretendia receber pelo empréstimo do Defensor. A outra possibilidade, que seria a equipe da Vila Belmiro adquirir 60% dos direitos econômicos do atleta, também foi descartada pela cúpula alvinegra. E o técnico Luiz Felipe Scolari já avisou que pretende só cumprir o seu contrato até o final deste ano. Mas para a diretoria alviverde não é bem assim. O vice-presidente de futebol do Palmeiras, Roberto Friso, fez uma interpretação diferente das declarações do treinador. O vice-presidente do Palmeiras afirmou que faltam 7 meses para o fim do contrato de Felipão e que muita coisa pode acontecer no período. Friso ainda disse que não houve nenhuma conversa entre o técnico e a diretoria sobre o futuro da comissão técnica. E o Flamengo contou com uma novidade importante no primeiro treino da semana. Ibson participou do treino ontem e, ao lado de Renato Abreu, foi um dos principais destaques da atividade. Apenas os atletas que não entraram em campo no último sábado participaram da movimentação. Ansioso para voltar a vestir a camisa do clube que o revelou, Ibson deverá jogar contra o Internacional no sábado. E o técnico Abel Braga decidiu mudar o posicionamento de Thiago Neves. O objetivo é explorar melhor as principais características do lateral esquerdo Thiago Carleto, já que o jogador terá de substituir Carlinhos na partida contra o Boca Juniors pela Libertadores. O titular foi expulso no primeiro jogo, na derrota tricolor por 1-0, que obrigará o Fluminense a vencer a próxima partida por 2 gols de diferença. Se derrotar o time argentino também por 1-0, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis. A torcida da Portuguesa terá de esperar mais um dia para saber se o goleiro Dida, ex-Milan e seleção brasileira, irá ou não vestir a camisa rubro-verde. O jogador se reuniu com o Candinho, gerente de futebol da Lusa, e ficou de dar uma resposta definitiva hoje. Caso seja mesmo confirmado como reforço, Dida precisaria de cerca de 2 semanas para entrar em campo com a camisa rubro-verde.
Dida não atua profissionalmente há 2 anos quando deixou o Milan. Na última semana, o goleiro esteve em São Paulo para a disputa do Mundialito de Futebol de Areia pelo clube italiano. O atleta de 38 anos disse no último sábado que a participação no torneio aumentou ainda mais sua vontade de jogar. E a Portuguesa pode trazer mais reforços. O zagueiro André Luiz, ex-Botafogo, Santos e Fluminense, deve chegar ao Canindé hoje para ser apresentado como novo reforço para a Série A. Quem não lembra do André Luiz foi aquele jogador que pegou o cartão vermelho e deu pro árbitro. Tenso, amigo. E quem também pode pintar na luz é o zagueiro Fábio Bilica, que atualmente defende o Fenerbahçe da Turquia. Além da Portuguesa, outros 2 clubes da Série A estão interessados em contar com o atleta. O lateral direito Hélder Granja não atua mais pelo Juventude. Ontem, o time de Caxias do Sul informou a saída do jogador. De acordo com a versão oficial, Hélder Granja pediu demissão alegando problemas particulares que o impedem de manter a concentração nos treinos do estádio Alfredo Jaconi. Aos 29 anos, o jogador chegou ao interior do Rio Grande do Sul na metade do Campeonato Gaúcho. Com passagem pelo Inter, Palmeiras e Vasco, ele começou a temporada no São Caetano. O técnico Emerson Leão está com os dias contados no São Paulo. A diretoria apenas está hesitante quanto ao dia certo para demiti-lo. O próprio treinador já sabe disso, mas dificulta o trabalho ao não pedir demissão e esperar cair. Leão disse aos amigos que sabe que será demitido na próxima derrota. Ao analisar a situação, o presidente Juvenal Juvencio concluiu que sacá-lo antes do jogo de amanhã contra o Goiás só geraria um clima de incerteza no grupo. Um fator que pode ajudar a dar a desculpa que o Juvenal precisa para demitir Leão é a mudança de postura de alguns jogadores do São Paulo que passaram a reclamar publicamente de métodos do treinador. Isso pode gerar um atrito em público, provocando um momento ideal para a troca. No domingo, o atacante Luiz Fabiano questionou a forma muito ofensiva que o São Paulo atua. Ontem, o meia Jadson retuitou um xingamento de um internauta que questionou as constantes saídas do jogador do time titular. Apesar de se retratar e pedir desculpas, a atitude denota um descontentamento do atleta. O São Paulo, a princípio, diz não ter um substituto para Leão, mas o tricolor tem em seus quadros 3 profissionais que poderiam servir como tampões até a chegada de um nome para substituí-lo. O auxiliar técnico Milton Cruz, o diretor das categorias de base René Simões, embora tenha chegado como condição de não assumir o time principal, e o treinador do Sub-20 Sérgio Baresi são as opções. E essa briguinha do Leão com a diretoria e com os jogadores começou bem lá no início da sua contratação com o atacante Lucas, do São Paulo, que é uma das principais peças do time. Se não uma das principais hoje em dia, por já estar em baixa, ou já está não aparecer tanto quanto a volta de Luiz Fabiano, o Leão está complicando muito a sua situação e o time do São Paulo não está tão acreditando nesse começo de Campeonato Brasileiro. Um time bem montado que tem tudo para ser um dos times que vão disputar o título. Luiz Fabiano, Lucas, Cortez, que está atuando muito bem já há muito tempo e que merecia uma convocação para essa seleção brasileira. E a torcida do Vasco está mobilizada para apoiar o time no confronto decisivo contra o Corinthians pelas quartas de final da Copa Libertadores. Assim como os corintianos foram ao Rio de Janeiro na última semana, os cruzmaltinos farão a sua parte em um momento fundamental da temporada. Mas a preocupação com a violência pautou o processo e fez os torcedores do Vasco residentes em São Paulo elaborarem um manual anti-violência para evitar possíveis conflitos com os donos da casa. Como a rivalidade entre os clubes cresceu consideravelmente nos últimos anos, a cautela é adotada pelos torcedores. Uma reunião para assistir ao jogo com mais de 100 vascaínos está agendada em Ubá, na zona oeste paulistana. Reduto Cruzmaltino, em São Paulo, o local não tem registros de violência, mas os torcedores foram orientados a não usar a camisa do Vasco pelas ruas. No manual, a utilização de casacos por cima das cores do clube é salientada para quem não desejar abrir mão da vestimenta. Quem for ao ponto de encontro ou mesmo ao Pacaembu deve seguir as regras e só assistir ao jogo no estádio
ou Reduto Vascaíno. Os idealizadores consideram arriscar escolher outro local para torcer pelo time carioca. Assim como na primeira partida, o Ministério Público vai acompanhar o trabalho dos policiais militares na escolta dos torcedores visitantes. A ideia foi do promotor Thales César de Oliveira para que um profissional de cada cidade acompanhasse o processo. A medida tem poder intimidatório, além de facilitar ações por parte do órgão em caso de atos de violência. As reclamações de torcedores quanto ao tratamento dos policiais também serão vistas de perto para a transparência nas operações. Veja que ponto chegamos, né? E o Comitê Executivo da FIFA aprovou hoje a realização da Copa das Confederações de 2013 em 6 sedes do Brasil, mas mantém a indefinição sobre as cidades de Recife e Salvador para até novembro. O torneio está marcado para o período entre 15 e 30 de junho do próximo ano. Assim, a FIFA anunciou que Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio, Recife e Salvador foram aprovadas como sedes do torneio, mas em razão dos atrasos nas obras dos estádios, trabalha com a possibilidade de realizar a competição em 4, 5 ou 6 cidades. O impasse deve ser solucionado até novembro, de acordo com nota oficial divulgada pela entidade. Com a decisão, a FIFA decidiu aumentar o prazo que havia dado para que se chegue a uma definição sobre as sedes para a Copa das Confederações, o que significa uma chance para que Recife e Salvador participem do torneio, que serve como teste para a Copa do Mundo de 2014. Inicialmente, a FIFA havia estabelecido o mês de junho como limite para que uma decisão fosse tomada sobre a Copa das Confederações. No final do ano passado, a entidade apresentou o calendário da Copa do Mundo e a Copa das Confederações e deixou a participação de Recife e Salvador indefinida. Agora o impasse ganhou mais 6 meses para ser resolvido. Agora vai ser festa até dizer chega. Olimpíada em 2012, Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo em 2014. Ninguém precisa mais trabalhar nesse país. E a FIFA anunciou durante a reunião oficial em Budapeste que os fogos de artifício passam a ser artigos proibidos a partir de agora nos estádios de futebol do planeta. A decisão foi tomada de forma unânime em votação do Comitê Executivo da entidade. No entanto, a FIFA não se manifestou como colocará em prática a proibição, com que tipo de medidas preventivas e possíveis punições a infratores. E destaque na final contra o Bayern de Munique, que deu ao Chelsea o inédito título da Liga dos Campeões da Europa, o atacante Didier Drogba anunciou que está deixando o clube inglês. Aos 34 anos, o jogador não confirmou qual será a sua próxima equipe, apenas dará um grande salto rumo ao desconhecido. Desde 2004, na Inglaterra, Drogba conquistou pelo clube 3 vezes a Premier League e 4 vezes a FA, Copa da Inglaterra, além da Champions League. Grande sonho de Roman Abramovich, dono do Chelsea desde 2003. Segundo a imprensa inglesa, o próximo clube de Didier Drogba será o Shanghai Shenhua da China. Atualmente, o clube asiático conta com Nicolas Anelka, ex-companheiro do marfinense no Chelsea. E o técnico do Real Madrid, José Mourinho, renovou o contrato que terminava em 2014 até 2016, como anunciou o clube. Mourinho chegou ao clube em 2010 e conquistou uma Copa do Rei e uma Liga. Na temporada de 2011-2012, o Real Madrid acabou com 3 anos de domínio do Barcelona na Liga, com uma campanha espetacular, com um recorde de gols 121 e pontos 100 pontos, e a vitória no Campeonato Espanhol. Durante os últimos meses circularam muitos boatos sobre a eventual saída de Mourinho do clube. A imprensa chegou a especular que ele poderia retornar ao Chelsea ou Inter de Milão. E vamos falar dos jogos de hoje pelo campeonato aliás, vamos falar do jogo que aconteceu ontem pelo campeonato argentino. O Arsenal de Sarandi venceu o Lanús por 3-1. Já hoje, pela Série B, o Avaí enfrenta o São Caetano às 21 horas. Bem, quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pro telefone 32 37 16 19. Repetindo, 32 37 16 19. O contato com o programa Universitário Esportiva pode ser feito também através do nosso e-mail. Anota aí, universitarioesportiva@hotmail.com. Infelizmente, o Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Emanuele Madeira e pela aniversariante do dia, Neila do Rego Monteiro. O programa é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza, redação Johnny Beatriz e produção de Naira Macedo. Uma última informação, Sinopes foi o time campeão e venceu o Colégio Dom Bosco na Copa Sesc Petrolina, que aconteceu de 17 a 21 de maio, mas a premiação só chega no próximo final de semana porque vem do Paraná. Amanhã o Universitário Esportivo está de volta com muito mais novidades, então sintonizem às 11h30 na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação.
Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.